seguir está assim, está escrito assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Feche sua Bíblia, feche teu coração, os seus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos uma vez mais esta noite, porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio, e pedimos a Deus que o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa, para que juntos possamos te glorificar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a transmitir aquilo que é necessário, para que venhamos nos fortalecer e viver sempre o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor. Todos nós sabemos que nos dias nos quais estamos vivendo, não se anunciam muito mais a mensagem da cruz. Não se fala muito sobre o que Jesus ele fez na cruz do Calvário. E todos nós sabemos que esta palavra, ela comunica uma mensagem. Este texto que aqui nós acabamos de ler, nos mostra realmente que é uma mensagem para todo cristão que acredita, que deposita a tua fé em Cristo Jesus, consegue realmente estabelecer os teus propósitos de um caminhar juntamente com Cristo para poder viver a eternidade ao lado do Pai. E todos nós sabemos que esta mensagem ela vem para nos confrontar. Essa mensagem vem para poder fazer com que venhamos refletir o que nós estamos fazendo, se realmente nós iremos viver a transformação daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, para que juntos possamos vivenciar o plano perfeito de Deus, ou não. O que Deus ele quer que nós façamos, realmente é que nós venhamos entender o plano dele sobre as nossas vidas. A expressão, você já ouviu aquela expressão, que até o diabo foge da cruz? Às vezes nós falamos que o diabo ele foge da cruz e nós sabemos que tudo isso acaba trazendo algo ruim, algo negativo sobre a vida de um cristão, porque muitos cristãos eles acabam realmente fugindo desta mensagem, acabam querendo viver a sua própria vida, uma vida na utopia de que as coisas terrenas são muito melhores do que aquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Só que nós precisamos entender o plano de Deus, porque a cruz, ela é um objeto de execução para os romanos. Ela era um objeto que fazia com que as pessoas naquela época que erravam, que pecavam, que faziam alguma coisa contra Roma, elas tinham que ser executadas através do que? Da crucificação em um madeiro, crucificado. Agora pergunto a você, imagina comigo, a cruz de Jesus, ela teve por um grande período de tempo,
ela foi vendida, lascas daquela cruz para muitas pessoas, e ela está espalhada pelo mundo inteiro. Só que isso era apenas um amuleto. A cruz, por exemplo, se você ver aquela cruz ali, você vai observar que é apenas um objeto, que aquilo não pode trazer nenhum tipo de salvação para mim, ou para você, ou para qualquer outra pessoa. Nós temos que entender que a cruz, ela tem por trás dela uma mensagem para poder trazer salvação, para poder trazer libertação, para poder fazer com que realmente nós vivamos a plenitude daquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja, para que os nossos pecados eles venham ser perdoados. Por isso nós precisamos entender que este objeto não traz salvação para ninguém. O que traz a salvação para mim e para você foi a atitude que Jesus teve em se entregar. A Bíblia diz que Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma divina e se fez homem, para poder sentir o porquê nós sofremos, o porquê nós andamos angustiados, o porquê nós somos tão limitados e não conseguimos terminar nada daquilo que nós começamos. As fraquezas que nós temos, elas foram vividas pelo próprio Jesus aqui na terra, para poder mostrar para nós que realmente é possível ser homem, mas é possível também servir a um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que edifica, que reconstrói e que um dia vai levar ao céu aqueles que creem no Senhor. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ver que realmente era necessário um resgate, era necessário uma transformação. E todos nós sabemos que desde o início da Bíblia, em Gênesis, Deus tentou vocacionar o coração dos homens para poder levar outras pessoas a adorar ao Senhor. E nós sabemos que através do pecado adâmico, isso acabou sendo impedido, porque o homem, com a sua falibilidade humana, não conseguia realmente entregar a Deus aquilo que Deus queria. E por isso Jesus, olhando para todas as situações, Jesus olhando para as coisas que o homem estava fazendo, ele se compadeceu para poder tirar a maldição que estava sobre mim e estava sobre você. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, não precisa abrir, vou ler para você. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha só como é complexo aquilo que Jesus ele fez por nós. A Bíblia diz que maldito é todo homem ou todo ser que é pendurado no madeiro. E Jesus ele precisou se fazer maldição por mim e por você. Ou seja, a cruz por si própria, ela não tem poder nenhum. E às vezes nós nos apegamos tanto a uma cruz e achamos que aquela cruz, ela tem poder. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós falamos que essa mensagem, a mensagem da cruz, ela vai trazer transformação, ela vai trazer crescimento, ela vai trazer mudança. Não é a mensagem da cruz em si próprio, mas aquilo que a cruz levou Jesus para poder realmente trazer a salvação para nós. O poder, ele está na obra da cruz e não na cruz. O poder está na obra que Jesus fez, sendo maldito, sendo levantado, olhando para a minha situação e para a sua situação, e sabendo que nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Ele mesmo se fez maldição para poder repreender todo o mal que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. A mensagem da cruz está o poder de Deus. O poder de Deus está nesta mensagem, e não a cruz propriamente dita, porque a mensagem da cruz, ela nos liberta de todos os nossos erros, nos liberta de todas as nossas falhas, porque o poder de Deus está sobre esta mensagem. E o poder de Deus estando sobre esta mensagem, ele nos revigora e faz com que nós venhamos relembrar tudo aquilo que um dia ele passou. Agora começa a imaginar comigo Jesus, sabendo que os seus dias estavam chegando e que a sua hora era chegar, ele pega os seus discípulos e começa a falar com os seus discípulos e pede oração para os seus discípulos.
fala: meus filhos, orem comigo, porque a minha alma está triste até a morte. E ele leva consigo todos eles, separa 8, chama 3, os mais íntimos, e fala: vocês 3 subam comigo, porque eu preciso revelar algo para vocês. E naquele momento, quando Jesus olhou para aqueles 3 discípulos, falou para eles: filhos, eu vou entrar um pouco além neste jardim, mas eu peço que vocês intercedam por mim, porque eu vou me angustiar, e a angústia que virá sobre a minha vida será tão grande, que se eu não tiver intercessores, eu vou padecer ali dentro. E Jesus, ele entra no horto do Getsêmani, ele dobra o seu joelho, e ele olha para o Pai e fala: Pai, passa de mim este cálice, mas todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Naquele momento, Jesus, ele estava olhando todo o seu sofrimento, ele estava observando tudo aquilo que as pessoas estariam fazendo para poder trazer a morte e um sofrimento, e sofrimento esse que nós não conseguiríamos passar, porque era algo muito doloroso. Imagina comigo, desenha comigo, uma pessoa pegando uma coroa, e esta coroa com espinhos de 10 centímetros aproximadamente, sendo colocada na sua cabeça. Aí pegam um pedaço de cana, um caniço, um bambu, e batem naquela coroa. Aqueles espinhos entram na face de Jesus, machucando ele. Pegam um braço, prendem na haste da cruz, pregam uma mão, a outra eles não conseguem pregar, porque aquela cruz era feita 5 dias antes da execução do prisioneiro, e por ter sido feita 5 dias antes, aquela cruz havia sido feita para Barrabás, um homem que era maior que Jesus. Por isso Isaías diz que quase desconjuntaram o nosso mestre, tiveram que pegar um braço e puxar o braço de Jesus, até que chegasse no local, porque ele fazia um furo antes para facilitar a entrada do prego. E quando prendem a outra mão de Jesus no outro lado da cruz, eles vão para pregar o pé, e quando pregam o pé de Jesus, jogam a cruz num buraco, e naquele buraco as costas de Jesus encostam nas farpas daquela cruz, já com um monte de feridas, 462 cortes, hematomas, um sofrimento desumano, que algumas pessoas já morriam no momento do açoite, já não aguentavam mais. O historiador aos Hebreus, Flávio Joséfos, diz que na 10ª chicotada, no 10º açoite, os judeus gritavam, mas gritavam muito, e era um motivo de festa para os outros judeus, para os romanos, que ali estavam observando aquele momento que antecedia a crucificação. Só que quando chega a 10ª chicotada em Cristo, em Jesus, eles ficam envergonhados, porque Jesus não gritou, mas ele suportou todo este mal por mim e por você. E quando ele olha para essa situação, ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele foi obediente, a Bíblia diz, porque ele falou: mas todavia, seja feita a minha vontade. Só que lá em Marcos 14 diz que ele voltando, ele encontra os seus discípulos outra vez, o quê? Dormindo. E ele se entristece com aquilo. E eu penso que hoje em dia Jesus, ele olha para nós, e quando vê que nós estamos realmente cochilando, quando nós estamos dormindo, quando nós não estamos realmente fazendo por merecer, ele olha para nós e deve falar: não pudestes ficar nenhuma hora vigiando comigo? Vigiai e orai, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Naquele momento ele falou: vamos, eis que o traidor se aproxima. E naquele exato momento, Jesus, ele se encheu de poder, e um poder tão grandioso, que ele foi para poder tirar toda a maldição sobre a minha vida e a sua vida. E se hoje nós estamos aqui,
foi porque Ele se fez maldito por mim e por você. A Bíblia fala lá em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós precisamos, às vezes nós sabemos da verdade, e a verdade é o quê? Que Jesus Ele salva, ponto final. Que Jesus Ele morreu para poder resgatar a minha vida e a sua. Só que nós, conhecedores da verdade, nós acabamos negligenciando, porque nós não vivemos uma vida liberta, e nos prendemos nos nossos próprios erros, nas nossas próprias falhas, porque somos seres limitados, olhamos o hoje e não conseguimos olhar o amanhã, observamos as pessoas se dando bem e queremos também se dar bem como elas. Estamos vivendo uma vida como o Asaf, olhando a prosperidade do ímpio, e os nossos pés se resvalam do caminho do Senhor, porque nós não estamos realmente fitos com os nossos olhos em Cristo Jesus. Só que esta noite Jesus está querendo realmente mostrar para nós que se nós entendemos a sua mensagem, se nós entendemos que a cruz não tem poder, mas a atitude dele sobre a cruz para poder tirar toda a maldição, nós iremos viver o sobrenatural daquilo que ele tem preparado. Você vai ser resgatado deste mundo para uma vida vindoura, para uma vida na eternidade ao lado do Pai. Você vai viver as promessas de Deus, sim, porque Deus Ele te prometeu, e se Ele prometeu a você algo, você pode ter a certeza que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele determinou. Aleluia. Por isso eu preciso entender o plano de Deus. E aqui eu faço uma pergunta para você: a verdade liberta? A verdade liberta? Quem crê que sim, levanta a mão. Quem crê que não, levanta a mão. Quem está em cima do muro? Vou perguntar de novo: a verdade liberta? Quero que você interaja comigo. A verdade liberta? Quem foi que te disse que a verdade liberta? A verdade não te liberta. O que te liberta é o conhecimento da verdade. Quando você tem conhecimento da verdade, porque Jesus Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu tenho este conhecimento, que a verdade de Cristo Jesus, estabelecida na cruz do Calvário, vai trazer uma libertação, a qual eu consiga realmente entrar no Santo dos Santos, eu vivo o sobrenatural daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Mas se eu apenas entender e olhar e ver que a verdade, ela está aqui na Bíblia, mas eu não ter conhecimento da verdade, você acha que eu vou viver o sobrenatural? Charles Spurgeon, ele diz que certa vez uma mulher na Inglaterra, ela tomava conta da rainha, e a rainha ela fez um testemunho e entregou a esta mulher, a esta empregada, antes de morrer. E ela, achando que aquelas escritas eram tão bonitas, que era algo maravilhoso que a rainha havia dado para ela, ela colocou num quadro estampado na sua sala. E um dia Spurgeon diz que chega naquele local, e quando ele olha aquilo, ele fala para aquela mulher: você sabe o que está escrito ali? Ela falou assim: foi algo que a rainha me deu, e eu guardei de recordação, porque é bonito. Coloquei num quadro com vidro, com essas molduras maravilhosas. E aquela mulher estava enferma, velha, já não tinha muito mais tempo de vida. A Spurgeon falou: a rainha deixou uma herança para você. Ela tinha a verdade estampada na parede da sua casa, mas não tinha conhecimento da verdade que estava escrita naquele lugar. Então ela não pôde desfrutar por um bom período de tempo, porque ela já estava velha. Assim é comigo e assim é com você. Quando nós temos a verdade, mas nós não conhecemos a verdade, nós sofremos. A palavra do Senhor diz que o meu povo padece porque ele falta o quê? Conhecimento da palavra. Então nós acabamos padecendo. Então a verdade apenas não liberta. O que vai trazer a libertação é o meu conhecimento na verdade que Cristo realmente tem preparado para mim. Porque eu tenho um direito conquistado por Cristo na cruz do Calvário.
Mas um direito conquistado sem conhecimento, ele traz o quê? Uma vida de frustrações. E se o direito conquistado sem o conhecimento me frustra, o contrário disso é que quando eu tenho o direito conquistado, mas eu tenho conhecimento, eu não sou frustrado, porque eu vivo o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Porque eu olho a situação e eu sei que essa situação eu consigo contornar. Eu olho o problema que está me englobando e eu consigo realmente solucionar, porque eu tenho conhecimento da verdade. E se eu tenho conhecimento da verdade, eu não vou desistir, eu não vou resvalar os meus pés, porque eu sei que quando eu colocar os meus pés no santuário de Deus, os meus problemas atinarão, e eu glorificarei o nome do Pai em espírito e em verdade. O entendimento da verdade nos produz fé, e quando eu tenho fé em Cristo Jesus, eu começo realmente a buscar em Deus o sobrenatural. Eu começo realmente a ver que a mensagem que gera em mim um esclarecimento da fé me faz uma pessoa melhor, me faz uma pessoa realmente ousada naquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Se você estiver aí com sua Bíblia aberta, volte um pouquinho em Romanos, capítulo de número 10. Romanos capítulo 10, versículos 13 ao 17, está escrito assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a mensagem que gera o esclarecimento da fé, ela nos mostra que realmente é necessário nós termos entendimento. Porque como nós iremos falar alguma coisa se nós não tivermos conhecimento da palavra? Como as pessoas ouvirão a palavra se não há quem pregue? Como poderão anunciar o Evangelho de Cristo Jesus? A mensagem que Paulo nos mostra aqui, ele nos mostra que tudo em nossa vida parte da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não tem como nós vivermos outro sentido de vida se nós não entendermos esta obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós damos às vezes mais ênfase no nascimento de Cristo no Natal do que na sua morte, porque quando vai chegando o final do ano, quando chega o Natal, é claro que Jesus, ele não nasceu no dia 25, porque lá em Israel, se você for fazer um estudo, você vai ver que o momento do inverno, porque Jesus ele nasceu no momento de inverno, dá-se no fim de setembro e até o meio de outubro, mais ou menos. Esta é mais por aí a data em que Jesus nasceu, e não no dia 25 de dezembro, como as pessoas comemoram o nascimento de Jesus. Só que nós precisamos entender que a ênfase do nascimento não pode ser maior do que aquilo que ele fez na sua morte, porque a tua morte trouxe salvação, a tua morte trouxe libertação. O teu sofrimento era para eu e você sofrer, e se ele realmente fez tudo isso, ou seja, eu tenho certeza e falo com convicção que Jesus ele fez tudo isso por mim e por você, é porque ele nos amou, e nos amou primeiramente. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele que escolheu a cada um de nós que estamos aqui esta noite. E se você é escolhido de Deus, alegra o teu coração e saiba que o Senhor ele tem um grande propósito estabelecido para ser vivido em sua vida, porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi eleito por um único voto. Às vezes chega momentos de eleições, você vê as pessoas se descabelando para querer um votinho. Me vota aqui, vota ali, me ajuda, me ajuda. Só que você não fez nada, você não merecia, eu não merecia, mas através da morte
e morte de cruz de Jesus, eu e você fomos eleitos pelo voto dele, e hoje nós temos a chance de estarmos na eternidade ao lado do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus substituiu eu e você, porque era para eu e você passar por isso, mas ele fez uma substituição. Você já assistiu um jogo de futebol? Às vezes o time está ruim, mas o técnico vai lá e substitui um jogador por outro, e o time começa a deslanchar e começa a ir bem. Não é diferente. O mundo, os seres humanos estavam vindo de mal a pior, e naquele momento Jesus olhou para eles e falou: preciso substituí-los, porque eles nunca vão conseguir vocacionar o coração de homem nenhum. Eu já mandei todas as dispensações da inocência, consciência governamental, patriarcal, lei, e eu preciso entrar com a minha graça para que eu tenha realmente a chance de trazê-los de volta para mim. Naquele momento, quando Jesus olhou essa situação, ele ia estabelecer um plano de substituição para poder ganhar o jogo, para poder reverter a situação, para poder fazer com que realmente o plano estabelecido dele, do princípio, viesse realmente ser estabelecido sobre as nossas vidas nos dias de hoje. E por isso eu preciso entender o propósito de Deus, um propósito que Ele fez para poder trazer a salvação para um pecador como eu e como você. Vá comigo lá no livro de Isaías, do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 53. Aleluia. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isaías capítulo 53, versículo de número 4. A seguir está escrito assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Olha só o que Jesus está falando. Aí isso se completaria mais tarde. Eu vou pedir, hoje você vai passear um pouquinho na Bíblia comigo. Vou pedir para você ir agora lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Está escrito assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, e qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Segura aí, ó, versículo 31, segura. Filipe chegou naquele carro, porque a Bíblia diz que nós precisamos ler os nossos versículos, ou seja, a Bíblia, quando nós estamos no nosso devocional com Deus, em voz alta. O judeu faz isso. O homem, nós, seres humanos brasileiros, acabamos não fazendo.
Às vezes nós queremos ler em voz baixa no nosso pensamento, mas o certo, para os historiadores judaicos e para o povo judeu ortodoxo, eles leem a Bíblia em voz alta, ou seja, eles leem o Pentateuco em voz alta, o livro do profeta Isaías em voz alta. Aí você pode falar e perguntar aqui para mim, mas o que um etíope, um eunuco, estava fazendo ali lendo? Será que ele era israelita? Claro que era. Mas como assim, pastor? Foi do casamento, ou seja, do ajuntamento de Salomão com a rainha de Sabá, aonde que vieram essa raça, as pessoas, essa etnia, aonde eles estavam ali realmente adorando ao Senhor, e eles pegaram um livro de Isaías e começaram a ler naquele momento, e o profeta Isaías encostou naquele carro, amando do Espírito Santo, e quando ele chegou naquele carro, ouviu, e falou, você está lendo o profeta Isaías? Ele falou, sim. Aí ele pergunta, entendes o que lê? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não entendemos, e deixamos passar desapercebido muitas coisas, e acabamos não conquistando a liberdade plena daquilo que Deus ele estabelece sobre as nossas vidas. Aí ele continua falando aqui no versículo 31, e ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matador, e como esta mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Não na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Olha só o que o eunuco estava falando. Ele estava lendo por ler, e ele chega diante de Filipe e pergunta para Filipe, de quem o profeta estava falando isso? Dele ou de um outro que há de vir? E ele continua no versículo 34, respondendo o eunuco a Filipe, diz, rogo-te, de quem diz isto? O profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou, vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe, é lícito, se creres de todo o teu coração. Disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Ou seja, neste momento, nós precisamos entender isso. Ele estava aqui, lendo um trecho do profeta Isaías, mas sem nenhum entendimento. Então isso não trouxe libertação para ele, porque ele apenas lia. Mas a partir do momento que Filipe se encostou, mandado pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele chegou para aquele eunuco, para aquele etíope, e começou realmente a explicar que Isaías estava falando da vinda de um Messias, que viria para tirar o pecado do mundo, e ele começou a falar, ele começou a confabular uma história ali, e aquele homem se encheu de amor por Cristo, e quis ser batizado, quis ser transformado. Assim a minha vida e a sua vida, quando nós temos o total entendimento em Cristo Jesus, nós mudamos os nossos pensamentos. Quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, no mais íntimo, no mais secreto, a nossa mente ela começa a ser transformada para viver coisas maiores e melhores. Eu começo a ver coisas que eu não via, eu começo a ouvir coisas que eu não ouvia, eu começo a sentir coisas que eu não sentia, porque tudo isso Deus tem preparado para subir ao coração daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus verdadeiramente, comece a buscar o entendimento, o conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra vai te libertar de todo mal que tem tentado te afligir e não tem deixado você viver o melhor que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Por isso eu preciso entender, cada ser humano ele é afetado na sua natureza adâmica, porque quando nós nascemos através do quê? Do pecado, um pecado que foi concebido por Adão, através de Adão, e está sobre as nossas vidas. Então nós temos uma vida completamente dividida.
que nunca poderemos desfrutar às vezes do sobrenatural de Deus, porque nós não temos conhecimento pleno. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento pleno, eu começo a entender que o castigo que estava sobre a minha vida, ele foi requerido pelo próprio Senhor Jesus, que colocou sobre ele, fez cair sobre ele. O profeta Isaías continua falando lá no capítulo 49, no versículo 7 e 8. Capítulo 49 do profeta Isaías, versículo 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, ou resgatador em algumas traduções, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor que é fiel, e o Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e lhes dares em herança as herdades assoladas. Aleluias. Ou seja, a essência da obra da cruz é a substituição. Jesus naquele momento ele substituiu a minha vida e a sua vida. A cruz, ela não foi um acidente de percurso, muito pelo contrário, a cruz foi um plano de sacrifício de Deus para poder trazer a salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida. João, ele diz isso. João lá no capítulo 8, versículo 56, ele fala: Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou. Olha só que maravilhoso o que João ele fala. Então, ou seja, uma substituição. E por que Abraão, pastor, viu isso? Agora imagina comigo, Abraão ele tinha um sonho. Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Sim ou não? Abraão ele tinha um sonho de ter um filho para poder dar continuidade à sua existência, ao plano que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Só que chegou um belo dia, o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você entregue o seu filho como sacrifício vivo perante mim. Abraão não pensou duas vezes. Por ser obediente, ele pegou o seu filho. Eu creio que Abraão deve ter saído pela madrugada para que a sua esposa não visse, porque se ele chegasse para sua esposa e falasse: mulher, Deus pediu o nosso filho para eu sacrificá-lo, você acha que a mulher dele deixaria? Tenho certeza que não. Então ele pega o seu filho na madrugada, ele pega 2 moços, um jumento, a lenha e vai. E os moços perguntam: Abraão, para onde nós estamos indo? Deus mostrará o lugar. E quando ele chega no Moriá, ele olha e Deus fala: é aqui, Abraão, que eu quero que você ofereça ao meu filho. Eu creio que Abraão naquele momento, ele travou as suas pernas, porque eu acho que ele estava gostando de andar. Eu acho que naquele momento Abraão gostou de andar e falou: eu não vou me cansar enquanto Deus não falar, porque eu não quero que chegue essa hora. E naquele momento, quando ele para e Deus fala para ele: é aqui, Abraão, ele olha para aqueles meninos, para aqueles moços e fala: filhos, fiquem aqui, porque nós subiremos, mas voltaremos. Ou seja, Abraão tinha total conhecimento em Deus, que ele sabia que Deus poderia levantar o seu próprio filho do pó, mesmo que ele matasse. Deus tinha tanto poder que iria restaurar a vida do seu filho. E quando ele chega naquele local, ele começa a pegar as pedras toscas e começa a preparar um altar de adoração. E naquele momento, quando ele prepara aquele altar de adoração para poder entregar um sacrifício, ele coloca as pedras, ele coloca a lenha. Aí vem o seu filho e diz: pai, nós temos o altar, nós temos a lenha, mas aonde está o sacrifício? Ele olha para o seu filho e fala: filho, Deus proverá. Abraão pega o seu filho, coloca naquele lugar, amarra. A Bíblia diz que ele pega o cutelo e ele está ali tentando imolar o seu filho.
mas ele não consegue, ele não tem forças, porque era a sua própria carne, o seu próprio sangue que estava ali, o seu próprio sonho. Então ele dá 10 passos para trás, porque ele fala assim: eu vou correr, e no momento que eu correr eu vou pular, e aí não tem mais chance. E os anjos começam a gritar: Abraão, para! E Abraão não parava, sabe por quê? Porque Abraão tinha tanta intimidade com Deus, que ele só conhecia a voz do Senhor. Assim tem que ser eu e você. Precisamos buscar um relacionamento saudável com Deus, precisamos escutar a voz de Deus, porque quando nós escutarmos a voz de Deus, as pessoas que estiverem ao nosso lado podem olhar e falar: ei, é um fantasma. Você vai falar: não, é o Senhor. Deus, manda-me ir ter contigo, porque eu sei que é o Senhor. E Jesus vai falar: venha, e você vai andar sobre as águas, e você vai viver o sobrenatural daquilo que Deus ele tem preparado para ser vivido por você. Ou seja, neste momento aqui, ele foi fazer, ele ouviu a voz de Deus, e o anjo segurou nas mãos dele, falou: vi que tu és fiel, que você foi temente, que você foi até o final, e não negou o teu único filho a mim, então vi que agora eu posso realmente dar a você o melhor daquilo que ainda você não sonhou. Aí quando ele abaixa a sua cabeça, ele vê um cordeiro amarrado, e o que ele faz? Ele substitui, ele tira o seu filho pecador, pega um cordeiro que estava ali sem mancha nenhuma e coloca sobre aquele altar para sacrificar e adorar ao Senhor. Ou seja, se nós olharmos um pouco mais para frente, nós vemos o próprio Jesus também fazendo esta mesma tipologia, fazendo essa mesma situação, se complementando novamente, aonde Jesus, ele é o cordeiro que faz a substituição pelos meus e os teus pecados, para poder trazer a salvação na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo está aqui esta noite, observando você, olhando para a sua vida e querendo apenas que você realmente se posicione para poder viver o melhor daquilo que Deus tem preparado para você. Abraão está dizendo aqui que Jesus, ele assumiria o nosso lugar. Ele está falando aqui: essa atitude, este holocausto, este altar, é para fazer uma substituição, aonde Jesus ele vai realmente se colocar no nosso lugar, para poder realmente mudar o nosso cativeiro, para poder mudar toda a sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. João capítulo 11, versículo 49, diz assim a palavra do Senhor: então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ele não disse isto de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha só a declaração que a Bíblia nos relata aqui neste momento, que Deus ele nos poupou do castigo que nós merecíamos, e através deles ele trouxe o que? A libertação. E esta libertação que Jesus trouxe sobre a minha vida e sobre a sua vida, nos traz o que? Benefícios. E que benefícios a obra da cruz pode me trazer? Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Você não entendeu, eu vou ler de novo para você. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Os mais antigos, eu não faço parte dessas pessoas como o nosso evangelista Márcio, mas os mais antigos sabem disso, que antigamente, quando uma pessoa tinha uma dívida, e essa dívida era perdoada, eles colocavam um prego, e essa dívida era pendurada no prego, ou seja, era encravada no prego. Aqui, quando Jesus ele faz essa tipologia da cruz do Calvário,
para poder cancelar o nosso mal, os pecados que estavam sobre a nossa vida, Ele está dizendo aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, que Ele encravou a nossa dívida na cruz do Calvário. Ainda você não entendeu, mas você vai entender. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você: eu quitei a sua dívida. Os pecados que tiravam a tua paz, o pecado que fazia com que você não tivesse um relacionamento, o pecado que não deixava você entrar no Santo dos Santos, na cruz do Calvário, eu cravei ele. E não importa aquilo que o diabo tem tentado falar da tua vida, porque o teu passado, eu já libertei você na minha morte e na morte de cruz. E hoje eu estou aqui encravando toda cédula, toda dívida na cruz do Calvário, para que haja libertação e alegria e regozijo da sua parte, para glorificar ao Pai em espírito e em verdade. Quando você entender isso, quando você souber o propósito que Deus tem sobre a tua vida, você não será mais o mesmo, mas você vai se alegrar, porque você sabe que serve a um Deus que pode todas as coisas, e que trabalha a favor daqueles que o amam, e que não desampara os teus filhos em momento nenhum. Você pode estar passando pelo fogo, Ele diz para você: chama alguma arderá em vós. Você pode estar sobre as águas, Ele diz: não te submergerás, porque a minha destra poderosa está estendida ao seu favor. Ou seja, não temas nada daquilo que tem tentado te afligir. Se o diabo tem falado ao teu ouvido, dizendo que você não presta, que você não vai conquistar, que você é isso, que você é aquilo, é mentira, porque Jesus já cravou na cruz do Calvário a redenção sobre a tua vida, e por isso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se você crê nisso, adore ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Oh, o escrito da sua dívida foi rasgado na cruz do Calvário. Aleluias. Tudo que estava, a sua história, que estava escrita, uma história de derrota, de falhas, foi rasgada na cruz, na obra redentora de Cristo Jesus. Oh, e por isso você tem que se alegrar. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Olha só, o pecado sempre fez separação do homem com Deus. O pecado não deixava o homem se relacionar com Deus verdadeiramente. E por isso Jesus, ele precisou mudar a situação. Jesus precisou realmente mudar aquele contexto histórico, encravando na cruz do Calvário o perdão, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de adoração ao Senhor. A palavra do Senhor diz aqui em Colossenses 1:19 e 20: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e o que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Jesus está dizendo aqui para mim e para você essa noite: a partir da minha obra, eu reconcilio todas as coisas, seja na terra e seja nos céus. Tudo está reconciliado. O que nós às vezes não entendemos é que a palavra religião no grego significa religare, ou seja, reconciliação. E neste momento nós estamos nos preparando, ou já nos preparamos, para nos reconciliar com Deus. E o reconciliamento que nós fazemos com Deus nos traz paz, nos traz alegria, porque nós sabemos que o Deus, Ele está fazendo o que? Mediando entre nós e o Pai, fazendo com que nós realmente possamos ter uma vida completamente melhor. Tiago, 1 Timóteo, quer dizer, 2:5 diz assim: portanto há um só mediador, portanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ao qual a si mesmo se deu por resgate por todos nós. Aleluia. Olha só o que ele está falando: é só um mediador, um só Cristo, que se doou para poder trazer o perdão. Então Deus, Ele trata do nosso pecado
para que sejamos o quê? Beneficiados em Cristo Jesus. Foi isso que ele veio fazer. Porque no momento que ele estava lá crucificado na cruz do Calvário, a morte não tinha força suficiente para levar a Jesus. Por isso Paulo escreve: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Você sabe o que é um aguilhão? Você já viu uma pessoa com uma foice? Aquela parte de ferro da foice ali é o aguilhão. A morte tem esse símbolo. Só que naquele momento, quando ela chegou para poder ceifar a vida de Jesus, ela estava inofensiva, porque o aguilhão não estava ali naquele cabo, porque Jesus tinha vencido. E naquele momento, por isso que Paulo fala: morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Aí Jesus ele fala: eu me rendo, e aspirou o teu espírito. Seu espírito saiu. A morte não levou Jesus, mas ele se rendeu. E naquele momento a Bíblia diz que ele foi pregar cativo ao cativeiro. Ele foi nas regiões mais baixas da terra pregar ali sobre algumas pessoas que tinham morrido antes dele. E essas pessoas que tinham morrido antes de Jesus, ele foi lá e as resgatou, para poder realmente ter um plano perfeito, no qual Deus havia preparado para eles viver. Mas quando Jesus volta, ressurreto, ele se apresenta para uma multidão de pessoas. E passado alguns dias, 50 dias, 43 dias, ele assunta ao céu. E ele fala: eu vou, mas enviarei o Consolador. E ele chega no céu, já mediando entre nós e Deus, e fala: Pai, eu morri, mas aqueles que lá estão, eu conquistei todos eles. Eu salvei a humanidade. O castigo que tirava a paz dele não está mais sobre eles, estava sobre os meus ombros. E as suas iniquidades eu sarei. E sobre as minhas pisaduras eles estão todos sarados, porque eu pisei na terra, eu sarei o mal, eu libertei-os, e eu trouxe a paz de Deus sobre todos eles. Naquele exato momento, o próprio Senhor Jesus começou a interceder por nós, e Deus enviou o Espírito Santo. Só que quando Jesus ele chega ao céu, no primeiro dia, os anjos que guardavam os portais eternos, Salmo 24, depois você lê, estava escrito assim, que os anjos falaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai aos umbrais, porque entrará o Rei da Glória. Aí os anjos que estavam do lado de dentro falavam para os anjos que estavam do lado de fora: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E os anjos que estavam do lado de fora olharam para os anjos que estavam do lado de dentro e falavam: ele é poderoso na batalha, ele é general de guerra, ele é o Filho de Deus. Ou seja, abra, não tem por que você se limitar. Jesus ele abriu um presságio. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos a hora que você quiser. Se o diabo ele tem falado para você que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que tudo que você fez no passado está cravado em sua vida, é mentira, porque Jesus já te libertou de todo mal. Jesus está te dando uma nova história, um novo caminho, e por isso você precisa entender que o plano de Deus é perfeito àquele que crê. Quando nós buscamos a perfeição em Deus, nós mudamos a nossa situação. Quando nós olhamos tudo que está à nossa volta, nós achamos: acabou, é o fim de tudo. Deus ele chega para nós e fala: regozije no Senhor vosso Deus. Nada melhor do que viver. É um texto que eu amo, é o texto de Joel, capítulo 2, versículo 23 a seguir. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que vos dará chuva, e fará descer como outrora a chuva temporânea serode. As eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho e de óleo.
restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o consumidor, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e alegrarei-vos no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo, vocês que estão aqui, não serão envergonhados, porque o Senhor mostrará prodígios no céu, na terra, nuvens e colunas de fumaça subirão. Quando você entende a verdadeira adoração, você se posiciona para adorar, você se alegra, você se regozija, você sabe que Deus ele está restituindo tudo que fora roubado da tua vida, você sabe que Deus está tirando as escamas dos teus olhos, que Deus está levando a tua mente cativa ao senhorio de Cristo, que Deus está fazendo coisas maravilhosas, inefáveis sobre a tua vida, coisas que você um dia nunca sonhou que viveria, mas a partir do momento que você entregou o teu coração ao Senhor, Deus ele te posicionou para viver coisas maiores, e por isso você precisa crer, você precisa tomar posse das promessas liberadas por Deus sobre a tua vida, e se alegrar num momento como esse, porque é um momento que foi determinado por Deus, aonde Ele cravou toda a cédula, tudo que foi pago contra você para a tua morte, para a tua escravidão. Você está livre para adorar ao Senhor, e se você está livre para adorar o Senhor, viva o que o salmista diz: tudo que tem fôlego, louve, louve, louve ao Senhor teu Deus, aleluias. O que Jesus ele quer realmente é que, se as pessoas achem que você é louco, não ligue, não se importe. Se as pessoas acham que aquilo que você coloca diante de Deus é utopia, ei, deixa elas pensar, porque é loucura para as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que apenas se apegam na verdade, mas não têm conhecimento de Deus, como aquele etíope se apegou na verdade, na palavra liberada por Isaías, mas não tinha conhecimento de nada daquilo que ele estava falando. Mas daí quando Filipe mostrou para ele a realidade dos fatos, ele se converteu e se entregou nos caminhos do Senhor, e pôde viver coisas melhores e maiores estabelecidas por Deus. Esta noite, em nome de Jesus, o Senhor ele te chama para poder mudar a tua história. O Senhor ele te chama para poder cumprir o plano perfeito estabelecido por Ele na cruz do Calvário. Ele diz: tudo aquilo que um dia estava sobre a sua vida, toda a tristeza, todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, eu levei na cruz comigo, porque a obra da cruz foi uma obra redentora, para poder trazer libertação e salvação para todos aqueles que creem no Senhor. Tem alguém aqui esta noite que crê em Deus? Tem alguém aqui que crê na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Se você crê, coloque-se de pé comigo em nome de Jesus e adore ao Senhor. Não tem como dar errado, não tem como você não viver o milagre, não tem como você não desfrutar das promessas. Chegou um momento de muita alegria, um momento que nós participaremos de um banquete espiritual, uma ordenança estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, até que Ele volte. E sabemos que os dias estão se afunilando, Jesus está voltando, Jesus está ali se arrumando, se preparando para buscar a tua igreja, onde Ele diz que os mortos primeiramente ressuscitarão, depois nós os vivos ressuscitaremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos render aos braços do Pai. Nós precisamos realmente ter a salvação sobre as nossas vidas. E eu não sei como você está, mas esta noite Jesus te chama para perto, te chama para um relacionamento diferenciado. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus? Alguém aqui no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer essa noite se reconciliar? Eu não posso entrar no teu coração, eu não posso entrar na tua mente, mas a Bíblia diz lá em Lucas 12: loucos, hoje pedirão a tua alma. O que tens feito?
Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, ou melhor dizendo, nós não sabemos nem mesmo se conseguiremos terminar esse culto. Jesus volta para nós agora, neste exato momento. Como está a minha vida? Como está a minha conduta com Deus? Uma conduta que vai me levar para a glória, a eternidade ao lado do Pai, ou uma conduta que me levará à eternidade para viver com o diabo no inferno, porque é eternamente também, onde haverá dor, ranger, vermes que se propagam, cheiro de enxofre, coisa horrível. E por isso eu preciso ter a Jesus como aquele eunuco que tinha a verdade, mas não tinha o conhecimento, que tinha a palavra. E quantas pessoas hoje em dia têm a palavra, andam com a Bíblia, mas não têm conhecimento de quem é Cristo, conhece as letras, mas não conhece ao Senhor, não se relaciona, não tem intimidade. E isso tudo traz um grande peso sobre as nossas vidas, e um peso que faz com que nós venhamos nos entristecer, e que não vivamos a glória inacessível do Deus ao qual nós servimos. E por isso eu preciso de um posicionamento. Eu não posso arredar os meus pés, porque se eu entrei no caminho, ainda que esse caminho esteja cheio de espinhos, ainda que esse caminho seja estreito, eu tenho que ter certeza que eu preciso lutar pela eternidade ao lado do meu Pai. Eu não posso abandonar o barco. Eu preciso entender o verdadeiro propósito de Deus sobre a minha vida, e por isso eu me posiciono. E se você realmente se posicionar, você vai viver o melhor do Senhor. Amém? Gostaria de pedir que você estendesse as suas mãos aqui à frente, para consagrarmos os elementos que compõem a Santa Ceia do Senhor, o pão e o suco de uva. Senhor Deus eterno, Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós consagramos o pão que representa o Teu corpo, que foi esmiuçado naquela cruz do Calvário, o suco de uva que representa o Teu sangue vertido naquela cruz. Senhor Jesus, que possamos tomar para nos fortalecer e cumprir a Tua ordenança, que nós possamos realmente nos posicionar e pedir perdão dos nossos pecados, para que não tomemos para a nossa própria condenação, porque sabemos em quem nós temos crido. E por isso, Senhor Jesus, nós consagramos estes elementos agora e entregamos em Tuas mãos, que o Senhor possa fazer com que juntos vivamos o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja. Aleluias, glória a Deus. Amém. Os diáconos estarão passando com os elementos, e eu vou pedir para que você pegue, pode tomar o seu assento. Eu vou pedir para que você pegue o pão, o suco de uva e aguarde, para que todos nós venhamos cear juntos. Amém? Pessoal do louvor, aleluia.